Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Juiz condena a União por demora de Moraes em liberar perfil de ex-deputado. É isso mesmo. Segundo informações do Estadão, a Justiça Federal do Paraná determinou que a União pague uma indenização de 20 mil ao ex-deputado estadual Homero Marques do Novo. A sentença concluiu que houve um erro procedimental por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ao manter o perfil do ex-deputado bloqueado no Instagram. Como a decisão é de primeira instância, cabe recurso. O Estadão solicitou uma manifestação do ministro por parte da assessoria de imprensa do STF. A reportagem do jornal também entrou em contato com a Advocacia Geral da União para verificar se o órgão pretende recorrer e guarda a resposta. O ex-deputado teve seus perfis bloqueados no contexto do inquérito das fake news, em novembro de 2022. Após divulgar a participação de membros do STF em um evento nos Estados Unidos e escrever: "Oportunidade imperdível". Essa publicação foi interpretada como um incentivo à hostilização dos ministros, e manifestantes protestaram na frente do hotel onde os magistrados estavam hospedados. E Moraes manda soltar todos os oficiais da PM que ainda estavam presos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou nesta quarta-feira 29 as prisões do Major Flávio Silvestre de Alencar e do Tenente Rafael Pereira Martins. Com a liberdade provisória concedida, ambos deverão cumprir medidas como o uso de tornozeleira eletrônica, apresentação semanal à Justiça e proibição de deixar o país. Eles eram os dois últimos oficiais do grupo de 7 integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal que ainda estavam presos preventivamente, por suspeita de omissão nos atos de 8 de janeiro. As prisões dos 7 foram feitas em agosto de 2023. Todos são réus em ação penal no STF pela suposta omissão no caso, denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo Moraes, as prisões não se justificam mais no momento devido do andamento do processo, que concluiu as audiências. A PGR concordou com a revogação das detenções. E nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se despediu do TSE e disse que o judiciário não se acovarda diante de extremistas. O Oeste repercute. E nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se despediu do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua última sessão como presidente da Corte, o ministro disse que o Poder Judiciário não se acovarda diante de populistas e extremistas. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Bom, antes de deixar a cadeira no TSE, Alexandre de Moraes defendeu mais uma vez a regulamentação das redes sociais. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação. Bom, a gente selecionou mais um trecho aqui, Augusto, mas temos faremos uma pausa aqui nesse momento. A gente precisa abrir um quadro, um espaço aí só para correção de cretinices ditas pelos
cretinices idiomáticas, ditas por essa turma aí. O nosso Binha e sua equipe, caridosamente, né, eles corrigiram o Alexandre de Moraes. Ele fala, o que ele está falando é o seguinte: o povo não se acovarda mediante. Quem diz acovarda mediante não é que não tem notório saber jurídico, não tem saber nenhum, não sabe português, é diante. Então o Binha fez certo, porque nossos espectadores não merecem topar com uma cretinice dessa, com uma besteira dita por um ministro que publica livros. E repete, não se acovarda mediante, não se acovarda. Depois a gente comenta as bobagens que ele disse, vistas por outro prisma. Agora, é muito erro de português. Nós estamos aqui sofrendo, é ou não é? Esse programa vai precisar de um revisor para eles, a turma que fala. Eles não conseguem mais aprender e querem criar outros idiomas, né? Primeiro, vale a pena, a gente vai exibir aqui. Sim, mas deixa o diante. Claro, não, a gente vai preservar. Em homenagem aos nossos amigos que acompanham o programa. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Bom, feita a correção com louvor aqui. Na prova do Enem. 0 com louvor. A gente vai falar agora da ministra Carmen Lúcia, que é a substituta aí de Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. Ela disse, então, no seu discurso que o ministro desempenhou um papel fundamental para a manutenção da democracia. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Mas, para nossa sorte, Vossa Excelência é um juiz e haver leis é imprescindível. Haver juízes que garantam a lei é inadiável, é urgente em qualquer situação. As leis são necessárias, mas elas não são suficientes se não forem postas em práticas e garantidas por um Poder Judiciário independente, uma imprensa fortalecida e livre e uma cidadania participante e responsável. E isso se garantiu exatamente pela atuação de Vossa Excelência. Bom, agora o ponto alto da cerimônia foi a reprodução de um vídeo produzido pelo TSE para homenagear Alexandre de Moraes. Tenho, antes, os meus cumprimentos são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem. Foi preparado pela comunicação. Vamos ver agora o trabalho por eles realizado. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora
que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Bom, quero dizer que esse vídeo tem cerca de 3 minutos, a gente exibiu um trecho, ele está disponível nas redes sociais. Hein, Ana? E nós pagamos aí a conta dessa peça publicitária que contou com trilha sonora de herói, aí vários trechos emocionantes, né? As pessoas levantando para aplaudir o ministro Alexandre de Moraes, aí para contar a trajetória aí de 2 anos do ministro à frente do TSE. Augusto, a gente comentou aqui antes do programa começar que nunca viu isso, né? Na passagem de bastão aí de um ministro para o outro, esse tipo de homenagem. É um documentário ficção, né, Ana? Não, é isso que eu ia falar, Augusto. Parece uma ficção, né? Porque, ou então uma comédia para o povo brasileiro, porque nada daquilo ali reflete a presidência do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Faltou ali, né, nesse vídeo aí, o vídeo do gesto dele, né, da degola. Mas tudo bem, esse gesto, o brasileiro tem uma boa memória e lembra muito bem dele. Agora, a sanha censora é gritante, né? A sanha de calar as pessoas é impressionante. Ela não consegue ficar dentro dos ministros, né? E aí vou discordar da ministra Carmen Lúcia, que disse o juiz não é juiz. Alexandre de Moraes não é juiz. Nunca foi e nunca vai ser. É um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas juiz não foi. Não foi e até agora, pelo menos, não é. Anotei aqui, né, algumas coisas. Notícias fraudulentas, populismo, aquela coisa toda. O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Qual a fonte para o ministro afirmar isso? Ele fez alguma pesquisa? Ele registrou a pesquisa? O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Bom, vamos, né? De repente ele fez uma pesquisa, ele tem os números. Agora, ele falar o tempo todo ali de combate às notícias fraudulentas, à desinformação. Eu vou seguir a linha que o Augusto sempre segue. O Alexandre de Moraes do passado vai falar com este Alexandre de Moraes, que se despediu hoje da presidência do TSE, exatamente na ADI 4451, onde o 5º item da decisão do relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21 de junho de 2018, ele escreve: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda desta garantia constitucional. Fecho aspas para a opinião do ministro Alexandre de Moraes, aquele de 2018. Não esse agora que gosta mesmo é de uma censura. Augusto. Muito bem lembrado pela Ana. Esses exemplos pululam, né, a cada edição. Ele reescreve, agora ele está reescrevendo o próprio livro aí, porque ele tem de adequá-lo ao que ele faz. Ele tenta e não consegue. Bem lembrado também, juiz tem um no Supremo. Só é juiz quem foi aprovado em concurso de ingresso da magistratura. É o caso do Luiz Fux, que esqueceu tudo o que tinha aprendido como juiz. Portanto, não há juízes, há ministros indicados por um presidente que é em pagamento por algum favor prestado. É isso o que é o nosso judiciário. A Carmen Lúcia, ela
Eu já escrevi um artigo dizendo o que aconteceu com Carmen Lúcia, né? O título daquele filme, o que aconteceu com Baby Jane. Né? É muito doido. Ela muda conforme o mentor. Antes era o pai, parecia um homem equilibrado, pelas decisões que ela tomava. Depois foi o Celso de Mello. Ela começou a agir estranhamente. E agora ela tem como tutor a Jada, desde que o Pavão de Tatuí se aposentou, ela está aos cuidados do Gilmar Mendes. Isso explica tudo. Tá? Ela nem precisa votar. Devia rodar direto, aí o decano é o último que vota, então pronto, já vota por ela. Não é possível entender a cabeça de alguém que dizia que cala a boca já morreu e age como agiu, como vem agindo, na chefia da Justiça, na Justiça Eleitoral, que agora ela passa a chefiar. Vamos ver se ela respeita a decisão do Congresso. Vamos ver como é que ela passa a ser presidente também desse erro de revisão, aí, o CIED. Ela tem que fechar essa excrescência. Agora, fazer uma homenagem dessas, isso aí é uma ficção de quinta categoria. Um homem que fez isso, fez aquilo. O que ele fez o transformou num caso de polícia, não num herói nacional que está combatendo o populismo digital extremista. Como ele diz agora, quem está atrás disso não é melhor da cabeça do que você combater um moinho de vento, né? Como o Dom Quixote, que é pelo menos um grande personagem da ficção. Nós temos esse Quixote enlouquecido aí, de verdade, né? Agindo da realidade brasileira. Não, pois é, Augusto, das frases que a gente ouviu falar, parece um festival de horrores, fora linguísticos, mas também jurídicos, né, e lógicos. Inclusive, você falou, se você se perguntou se a Carmen Lúcia vai respeitar o que o Congresso decidiu, ou melhor, decidiu não decidir, né, sobre a questão das fake news, porque não são crime, mas a Carmen Lúcia, não sei se você pegou essa frase, impressionante, ela disse, abre aspas, as leis são necessárias, mas não são suficientes, fecha aspas. Não, as leis são suficientes, ministra, e vocês devem respeitar as leis. Não podem mandar prender pessoas, ou censurar veículos de informação, ou derrubar perfis da internet de deputados federais eleitos na base de um artigo do regimento interno do STF. Mas em que país? No regimento interno de uma Corte Suprema que devia decidir no máximo a posição das floreiras no Supremo, ou as cores das paredes, decide se uma pessoa vai presa ou vai solta, ou dá poder para um juiz criar um inquérito infinito onde ele vai acumulando gente para dentro, decidindo que o Supremo é, ao mesmo tempo, acusação, defesa, vai julgar, é vítima e tudo em casa. E as leis são necessárias, mas não são suficientes. É necessário mais bom senso do STF, porque evidentemente isso daí está em falta. Nessa geografia que a gente viu agora, desse vídeo de terceira categoria, parece um desses vídeos da época soviética, onde os próprios líderes se auto-celebram, né? Inclusive de péssima qualidade, a feitura paga, por sinal, pelos contribuintes brasileiros que pagam salários namabescos para os funcionários da comunicação, né, do STE. Mas eu só queria comentar um último ponto sobre as falas do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o TSE e o mandato dele, porque também estava se autocelebrando, foram fundamentais para lutar contra o populismo extremista das redes sociais. O que é populismo extremista? É denunciar a lua de mel infinita do Lula com a primeira-dama nessas viagens de luxo, enquanto os brasileiros aqui estão enfrentando a crise econômica? Ou é denunciar que os impostos estão aumentando no Brasil? Ou também é denunciar que as contas públicas estão em frangalhos? Isso é populismo extremista? Ou denunciar que a política externa brasileira com o governo do PT
é absolutamente ignóbil e que o Brasil está se alinhando com estados canalha, e vocês censuraram isso durante as eleições, quando proibiram dizer que o PT iria alinhar o Brasil com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, e 3 meses depois o ditador venezuelano Nicolás Maduro veio ao Brasil. Vocês censuraram o senador Amara Gabrilli, vocês censuraram até um ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, e isso é lutar contra o populismo? Francamente, assim, é um festival de absurdos que a gente viu nesta celebração do ministro Alexandre de Moraes, que demonstra como o nosso TSE está provavelmente no mais baixo nível de sua história e dificilmente vai recuperar a sua imagem após episódios como esses. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.